A Intel trouxe várias novidades com a sua 12ª geração Intel Core, codinome Alder Lake. Então nós temos arquitetura híbrida, agora tem núcleos de performance, núcleos de eficiência. Vários dos produtos da linha tiveram um aumento no número de núcleos e threads disponíveis, vários produtos tiveram aumentos de frequência, e hoje nós vamos falar do Core i3 12011F, o cara que não ganhou nada disso que a gente está listando. E ainda assim é um dos melhores processadores da 12ª geração Core. Então agora vamos explicar por que esse cara é tão forte assim. Mas antes de continuarmos esse vídeo, deixa eu apresentar para vocês o nosso plano de membros Adrenaline. Além de nos auxiliar a continuar desenvolvendo conteúdos como esse que você está vendo aqui, série de benefícios como, por exemplo, emoticons para você poder interagir com a gente no chat, uma marcaçãozinha indicando no chat que você é um membro, além de ter acesso a mais conteúdos como bastidores do Adrenaline e também, dependendo do plano, você pode até, junto com a gente, escolher um tema para um futuro vídeo. Então dá uma conferida no plano de membros Adrenaline e a todo mundo que consegue contribuir com a gente, seja compartilhando esse vídeo, seja acompanhando nosso conteúdo, ou seja, se inscrevendo nos nossos membros, muito obrigado. Bom, como a gente comentou na entrada, diferente do resto da família, os Core i3 não receberam tanto carinho assim nos Alder Lake, não. Então quando você olha, por exemplo, o Core i9, ele ganhou 8 núcleos de eficiência e 8 núcleos de performance. Então tem aquela contagem de 16 mais 8, 24 threads ao total. O Core i7 tem 8 núcleos de performance e 4 de eficiência. Então tem também uma contagem mais alta que o Core i7 de gerações anteriores. O Core i5 ficou com uma configuração que tem 6 núcleos de performance, mais 4 de eficiência. E por fim o Core i3, ele não ganhou nenhuma evolução comparado com gerações anteriores. Ele não tem núcleos de eficiência, então ele não tem uma arquitetura híbrida, ele tem somente os tradicionais núcleos Core, e ele tem a mesma contagem que a gente já via em antecessores como o 10100F. Ele tem 4 núcleos de performance e 8 threads. Mas aqui um ponto importante, apesar de não ter mudado tanta estrutura comparado com o seu antecessor, não quer dizer que não houve mudanças relevantes. Então a primeira delas é que nós temos, olhando as especificações, apesar da frequência ser semelhante, ele tem mudanças em outros aspectos, como por exemplo a quantidade de cache. Ele dobrou a quantidade de Smart Cache disponível e vocês já vão ver que isso tem mudanças relevantes em alguns cenários. E outra coisa que mudou também é a arquitetura. Então o nosso 10100F já é um processador que tem uns anos de mercado, é feito em 14 nanômetros, como muita coisa que a Intel fez recentemente e também há vários anos atrás. Mas este cara aqui já chega com a nova arquitetura, o Intel 7. Que não é 7 nanômetros, é Intel 7, mas é em 10 nanômetros, a Intel chama assim, a essa altura eu já tenho medo de perguntar por quê. E com isso, nós temos uma mudança também na performance por núcleo e por thread, porque da 10ª para a 12ª geração a gente tem ganhos de performance na arquitetura, não somente no aumento de número de núcleos e threads, como aconteceu no resto da família, mas mesmo em dois processadores que têm a mesma arquitetura, nós temos ganhos de performance. E aqui nós temos um exemplo bastante claro, quando a gente compara o Core i3 10100F e o 12100F, já que ambos têm 4 núcleos, 8 threads, e as frequências são essencialmente as mesmas. As diferenças de performance que os dois apresentam são basicamente as evoluções da arquitetura. E uma dessas evoluções, bem relevante, é que a Intel se tornou mais flexível com o suporte a memórias. Então aqui no Adrenaline a gente usa de referência a frequência que o fabricante dá garantia. Então até qual é a frequência oficial suportada. O 10100 ele é bem limitado nisso, ele só opera até 2666, uma frequência já bem modesta para os padrões de 2022. E felizmente o 12100F isso foi atualizado. Isso porque esse cara tem suporte a DDR4 e DDR5. Então mesmo que você não monte uma plataforma DDR5, no DDR4 você já tem uma evolução notável. Ele tem suporte a partir dos 3200 MHz, o que significa então uma frequência de operação de memórias mais rápidas e ganhos de performance quando você tem uma comunicação mais rápida entre processador e memórias. E com o DDR5 a gente tem o suporte a partir de 4800, quer dizer, a partir não, o limite dele é 4800 MHz, uma frequência bastante alta, apesar que para os padrões do DDR5 é ok. As frequências realmente são mais altas em DDR5, isso não é insano. Em DDR4 é insano, 4800, mas para DDR5 tá normal. E outra vantagem dessa geração nova da Intel é que eles se tornaram mais flexíveis também na questão de overclock de memórias. Então quando você coloca para operar fora da tecnologia suportada, então acima dos 3200 em DDR4 e acima dos 4800 em DDR5, você já consegue fazer isso em mais chipsets. No passado, somente o chipset Z da Intel permitia fazer isso. Agora, na geração dos processadores Alder Lake, você já consegue fazer isso no chipset B. É mais viável você comprar uma placa-mãe que não é tão cara assim e deixa você configurar memórias um pouco mais altas em frequências, apesar que 3200 e 4800 são dois bons patamares, especialmente para um cara que está atendendo o segmento de entrada. Bom, e os resultados? Dando uma olhada nos nossos gráficos e iniciando os testes pela performance por core, a gente já vê uma mudança bastante relevante entre os dois sistemas. Então,
Quando a gente compara um 10100 e um 12100F, nós temos um ganho de 34% na performance single thread. Isso nos mostra como o Alder Lake, operando na mesma frequência máxima, tem um nível de performance respeitável. Temos um ganho de performance de 34%. E ele também fica à frente do single core de processadores bons, como por exemplo o Ryzen 3 3300X, também o 11400, o Core i5 da geração anterior de entrada, e também outros modelos relevantes como Ryzen 5 3600 e inclusive bate o single core do 5600X. Então é claro que ele não bate o 12600K, o Core i5 da sua geração, e com clocks mais altos, é o que a gente espera, inclusive porque ele tem mais núcleos, mais threads, mas mesmo se a gente use somente um thread, o 12600K tem frequências de operações mais altas, por isso que ele entrega uma vantagem aí respeitável de uns 22%. Mas veja que ele bateu muita gente, inclusive processadores que custam o dobro dele em performance por thread. Agora as coisas ficam bem impressionantes mesmo quando a gente vai dar uma olhada em múltiplos threads. Bom, mas faz sentido, então a gente tem um ganho de performance por thread, mas esse processador tem uma desvantagem contra vários desses que eu mencionei quando o assunto é multi-core, porque ele tem 4 núcleos e 8 threads, vários dos modelos no gráfico anterior tinham 6 núcleos e 12 threads. Então a gente espera que ele seja ultrapassado nesses cenários, e curiosamente não. Então começando pelo Cinebench, agora trocando para o modo multi-core, acontece algo que eu considero inesperado. O 12100F continua batendo o Ryzen 5 3600 e o Core i5 11400, dois processadores de 6 núcleos e 12 threads, e por uma margem de uns 15%, 10 a 15%. É uma vantagem relevante para alguém que tem 50% menos núcleos e 50% menos threads. E contra o 10100 e o 3300, a vantagem dele aumenta ainda mais. Então ele é 50% melhor que o 10100 e 40% melhor que o 3300X, processadores de 4 núcleos e 8 threads antecessores a ele. Ele, obviamente, só não alcança o 5600, porque apesar de ele ter ganhado no single core, aqui o 5600 bate na mesa a quantidade de threads que ele tem, e o 12600K vai embora de vez, porque ele já era melhor em cada um de seus threads, e agora que ele ligou os seus 50% mais de threads, ele disparou lá na frente, entregando o dobro de performance no Cinebench. Agora, olhando outros testes de produtividade, lembrando que o Cinebench ele usa o Cinema 4D, é uma ferramenta de renderização 3D bastante relevante, mas olhando outros cenários, isso se replica. Não foi um caso isolado de ser bom de benchmark, porque rodando nosso teste no Adobe Premiere, ele de novo manteve 15% de vantagem sobre o 3600 e 11400 e também manteve uma vantagem de 30% sobre o 3300X e 33% sobre o 10100. Então ele manteve como o melhor entre eles para fazer o render e não ficou tão longe assim do 5600X. Realmente um resultado bastante interessante para um Core i3. E olhando o V-Ray, o nosso outro benchmark de renderização, ele novamente conseguiu ficar na frente do 11400 e do Ryzen 5 3600 por uma margem pequena, mas foi bem. Esse foi o momento em que o Ryzen 3 3300X voltou a brilhar e conseguiu entregar mais performance que ele, mas foi um dos poucos testes em que a gente viu essa vantagem, porque novamente quando a gente vai para o Blender, outro teste de renderização bastante pesado, de novo o 12100F colocou a galera no bolso, passando muita margem os 4.8 de geração anterior, ficando na frente dos 6.12 intermediários das gerações anteriores Intel e AMD, e só não alcançou de novo o 5600X, que esse realmente aqui ele está 26% mais rápido, e o 12600K também, obviamente, por todas aquelas diferenças tanto em single quanto em multi-threads. Mas agora, o quanto isso se replica em games? Primeiro, já dá para ficar otimista sobre a performance do 2100F, mesmo sem ver o resto, por causa dessa performance boa tanto em single quanto em multi-thread. Então, se for um jogo que usa muitos núcleos, ele tem 4.8, é uma configuração que ainda é 4 núcleos, 8 threads, é uma configuração que a gente ainda não sabe até onde vai, mas tem se recusado a morrer. Então, em geral, o 10100 roda todo o jogo que a gente testa na nossa série do PC baratinho para rodar games, enquanto que a performance por thread vai garantir que ele alcance altas taxas de quadro. Então, a gente viu que ele tem ido bem em single thread. Na prática, a teoria se aplica. Esse meu palpite, eu sabia os resultados, mas se eu não soubesse, eu teria dado esse palpite. Mas sabendo os resultados e mostrando para vocês, vê que o 12100F ele se sai muito bem. Ele deixa para trás o 3600, deixa para trás o Intel Core i5 11400, deixa muito para trás o 10100 e o 3300X. Só versus o Core i3 de 10ª geração nós estamos falando de um ganho de 60% aqui em Battlefield, e mesmo os Core i5 e o Ryzen 5 ficam 20 a 25%. A vantagem dele é relevante. Ele ficou só 6% atrás do 5600X e do 12600K, não é 10% atrás de dois dos melhores processadores para games do mercado. Ele é um Core i3.
brabo. Continuando nossos gráficos, Cyberbug 2020-77, talvez menos bugado, temos que testar ainda mudanças da versão 1.5, mas nós temos de novo um salto de 50% versus 10.100, um ganho de 30% em cima do 3300X, se mantém na frente do Ryzen 5 3600 e do Core i5 11400, cola no 5600X e só é atropelado de verdade pelo seu irmão mais velho 12.600K. Então, ele está embolando com galera com bom nível de performance. Encostar no 5600X é um score muito bom. E seguindo, nós temos a performance em Counter-Strike. Aqui o 5600 pôs o Core i3 no seu devido lugar, então abriu uma margem aí mais respeitável, de 20% a 30%, esses processadores high-end para game, processadores intermediários high-end aí, esses caras bons para games como o 5600X e o Core i5 2600K. E ele mantém uma margem respeitável em cima dos Core i5 e dos Ryzen 5 de gerações anteriores e principalmente abre 66% de performance em cima do Core i3 10100. Lembrando, aqui a diferença entre eles é cache, frequências de memória, que ajuda muito também, e também evoluções da arquitetura. Tudo isso está bem encaixado nesse modelo e o resultado é um pulo bem grande de performance nesse processador, que de novo é do segmento de entrada. Olhando o Rainbow Six Siege, outro resultado que semelhante ao que a gente tem visto ao longo dos testes, aqui foi um pouco mais modesto, ganho 30% em cima do Core i3 e ele se mantém levemente à frente do Core i5, do Ryzen 5 e também uma margem um pouquinho maior do Ryzen 3 3300X. Ele realmente só não alcança os processadores de altas frequências e de mais núcleos, principalmente a AMD aqui brilha bastante. Rainbow Six Siege em Vulkan ele tem resultados bastante altos, mas ainda assim um posicionamento muito bom do Core i3, ficando na faixa dos 300 frames, acima dos 300 frames de média. Então, em termos gerais, a gente tem um processador muito bom. Por um processador de entrada, ele entrega uma performance muito alta em games, então é bem surpreendente. E o seu único defeito, talvez, e é uma coisa que a gente não sabe se vai ser assim, vamos precisar ver como vai ser a longo prazo, é a sua configuração de 4 núcleos e 8 threads, que até agora não tem nos decepcionado, pelo menos para manter um nível aceitável de performance, tem conseguido entregar, exceto Battlefield 2042 e outros games que não dá para levar muito em consideração, mas é uma configuração que a gente só vai descobrir a longo prazo se vai começar a sofrer com futuros títulos. Afinal, muitos processadores já estão numa contagem maior de núcleos, os consoles já são octa-core, então talvez a longo prazo ele possa enfrentar problemas, mas hoje a gente não tem nenhuma evidência que um quad-core com 8 threads vai ter problema em rodar games, e ele realmente entregou um nível de performance bastante alto. Alguns poucos defeitos que a gente nota é um aumento na temperatura de operação, mas nada comparável com coisas que a gente viu, por exemplo, em 12.900K, no 12.700K, ou casos como, por exemplo, Core i5 11.400, que acha um processador mais esquentado do que merece. Esse cara aqui segura temperaturas em gameplay em alta carga, em jogos realmente que usam muitos núcleos, a gente vê ele operando fixo na faixa dos 75 graus, mantendo o boost a 4.1, mantendo um boost bom. E isso usando este carinha aqui. Então, este é o novo Cooler Box da Intel e definitivamente temos algumas evoluções bem relevantes. Então a primeira delas, com certeza você já deve ter reparado, é no visual. Para a Intel, que costuma ser uma empresa um pouco mais caretona, sem ofensas, mas costuma ser uma empresa conservadora em termos de design e tudo mais, eles até que foram bem ousados nesse. Nós temos um design mais exótico, com principalmente esses acabamentos em plástico aqui na lateral, dão esse visual modernão para ele, meio sci-fi. Detalhe, esse aqui é a pior Cooler Box, né, o que vem com o Core i3, é o mais básico da família, então tem os modelos mais brabos, digamos assim. E na parte de arrefecimento ele não mudou tanto assim, se você comparar com algumas versões anteriores, tipo alguns modelos da geração anterior, a 11ª, então se você for ver, a parte da estrutura metálica está um pouquinho maior de arrefecimento aqui, as aletas, mas ele está também principalmente com uma base de cobre um pouquinho maior, então ele tem evoluções, são modestas, ele não é um cooler realmente robusto, mas ele já é um cooler consideravelmente melhor, principalmente contra essa coisa aqui, que era, além de feio, é barulhento. Então, ele falha tanto do ponto de vista prático, porque ela não tem base de cobre, faz um barulho de uma forrageira e não resfria muito bem. Aqui nós já temos um nível mais aceitável, então fica bem compatível. O Core i3 está bem dimensionado para o cooler dele, você consegue manter os boosts em 4.1, com temperatura não passando de 75 graus em geral, pelo menos em gameplay, que é o cenário que eu testei mais. E principalmente este cara não faz o barulho de um cortador de grama. Então, mesmo em alta carga, quando a gente vê ali o processador se aproximando de 75 graus em gameplay, felizmente ele é realmente melhor. Ele realmente tem evoluções tanto estéticas, quer dizer, depende do gosto. Se você querer algo mais discreto, não é exatamente discreto. Eu gostei da Intel ter arriscado mais no visual.
mas principalmente ele atende bem o Core i3 12100, mesmo com esse aumento em termos de aquecimento. E consumo ele ficou na casa dos 40 watts em gameplay, não é um processador que consome tanto assim, você não precisa se preocupar muito na parte de consumo. Ok, então, o 12100F é o processador final, este é o cara que todo PC de entrada deve comprar, todo mundo querendo montar um PC de entrada deve adquirir. Na minha opinião, ele é muito forte, tanto para quem quer jogar, quanto quem quer trabalhar. Para uma estação de trabalho, de edição de vídeo, de fotos, de render, ele realmente, por ele ter muita performance multithread, ele ganha de caras intermediários da geração anterior, então ele realmente entrega muito desempenho. O ponto aqui é que, infelizmente, apesar de ele ser lançado oficialmente pelo mesmo preço do 10100, a gente ainda está vendo o ecossistema Alder Lake se desenvolver. Então a disponibilidade de placas-mãe ainda é mais limitada. Nós temos a questão do DDR4 versus o DDR5, então se você comprar uma mainboard DDR5, a disponibilidade das memórias DDR5 não está muito fácil. Então você tem algumas coisas ainda da implementação da 12ª geração Core que pressionam o preço um pouco para cima, e é crucial para esse cara a questão de preço. Então não necessariamente eu acho que ele seja a única opção nesse exato momento. Agora a gente vê ainda diferenças de preço relevantes entre ele e o 10100F. Então, por exemplo, fiz uma pesquisa rápida, ele é encontrado, às vezes ele também é disponível, eu encontrei em poucos lojistas e ele estava na faixa dos R$800, então quase 900. Não é tão caro se você levar em consideração que ele está batendo processadores de R$1.500. Então, apesar de estar um pouco caro para um Core i3, para a performance que ele entrega, eu não consideraria ele um processador que está caro nesse valor. Mas isso é uns bons 300, às vezes até R$400 mais caros que o 10100F. E se pesarmos mais a questão da disponibilidade de placas-mãe, que na geração anterior, as gerações anteriores Intel já tem muita placa em estoque, muita coisa em promoção, nós temos mais uns R$300 de diferença entre as placas mais baratas para pôr esse cara aqui versus a placa mais barata para um 10100. Ou seja, fazendo as contas, esse é um kit que você vai montar por uns R$1.500, R$1.400 hoje, placa-mãe mais processador, enquanto que o Core i3 10100 é um processador que você vai conseguir montar por uns R$1.000 mais ou menos, processador mais placa-mãe. Então é uma diferença de 60% em custo. Então se você está muito apertado em custo, o 10100 ainda é um bom processador. Você pode ver a nossa série do PC baratinho, todo o lançamento de games, a gente coloca o 10100 para rodar os jogos, ele roda tudo, ele ainda consegue encarar os games. Mas ao mesmo tempo aqui tem um ganho de performance muito grande. E não chega, a maior parte das vezes não chega a dar esse 60% do aumento de custo, mas a tendência é que a 12ª geração e seus componentes, com o aumento da disponibilidade, também fique mais barato. E aí você acaba tendo uma tendência a aproximar o preço desses dois caras, e o 12100F é um baita upgrade para os Intel Core da sua linha de entrada. Então é hoje o melhor processador de entrada do mercado. Se você olhar rivais como, por exemplo, o 3300X, a gente quase não acha para comprar, mas mesmo se você achar para comprar, ele ganha dele em todos os cenários, ele briga com o Core i5, com os 1400, que... Bom, boa sorte para ele agora, né? Porque tá apanhando pro Core i3 da geração seguinte. E também, mesmo o Ryzen 5 3600, que eventualmente é um bom custo-benefício, ele também agora ficou meio sem sentido versus esse cara. Os primeiros caras que vão realmente entregar um ganho versus ele vai ser caras como o Ryzen 5 5600X ou processadores Core i5 também da 12ª geração, que vão estar em patamares de preços mais altos que ele. Então, no fim do dia, realmente, hoje, para quem está querendo montar um PC para jogar e para trabalhar, essa aqui é a melhor opção de entrada do mercado, especialmente quando ela tender a se aproximar mais do preço do Core i3 10100. Galera, para mais testes com o Core i3 12100F, vocês podem conferir a nossa análise completa lá no adrenaline.com.br. Lá tem bem mais benchmarks, bem mais testes, vocês conseguem ver com mais detalhes toda a nossa metodologia de testes. E para quem está curioso para ver ele em ação, você também vai poder ver um gameplay completo. Em breve a gente vai colocar no ar este cara encarando vários games e vão poder ver ele em ação em tempo real, como é que ele lida com vários jogos, como é que é o aquecimento, como é que é o consumo, para quem está curioso, está pensando em montar uma bancada com este carinha aqui. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!